vida na fulô, não maltrata meu amor. Vida na fulô, vida na fulô, vida na fulô, não maltrata meu amor. Um dia desse eu fui dançar lá em Pedreira, na rua da Golada, gostei da brincadeira. Zé Caxangá era o tocador, mas só tocava vida na fulô, vida na fulô. Boa noite, bem-vindos a mais um 3 graus de carequice. Eu não vou apresentar ninguém porque já não é interessante e começamos imediatamente a falar do tema. Portanto, a proposta que eu tinha feito aos meus companheiros de programa era nós lermos as ditas antologias MSP, que significa Maurício de Sousa Produções, e sobretudo estas antologias que foram publicadas entre 2009 e 2011, que foram para comemorar os 50 anos da Turma da Mónica. Portanto, foi feito no quadro da celebração do aniversário das produções do autor Maurício de Sousa, e publicaram 3 antologias, que começou com o MSP 50, depois o MSP mais 50, o MSP 50 Novos Artistas, e já agora explico, o princípio destas 3 antologias foi basicamente convidar artistas que não, obviamente, aqueles que trabalham nas produções de Maurício de Sousa, mas sim artistas por mérito próprio, digamos assim, com trabalhos autorais mais ou menos conhecidos, nacional, digo do Brasil, nacional ou estadualmente, alguns deles também conhecidos dos leitores portugueses, claro, a contribuírem com uma história curta ou um desenho, uma ilustração, que brincasse um pouco com as personagens do Maurício de Sousa, que eu presumo que para a esmagadora maioria do público português, se bem dispensa apresentações, se bem que eu penso que as revistas já não terão o mesmo tipo de presença que tinham, por exemplo, quando eu era criança, não é? E a última antologia que também poderíamos discutir é, não sei se está a ver bem, mas é o Ouro da Casa, em que é uma antologia em que são precisamente os artistas que já trabalham no próprio estúdio, os argumentistas, os desenhadores, arte finalistas, etc., etc., que assumem as rédeas de um projeto próprio, de uma história, que são os próprios que fazem tudo e não dentro da montagem taylorista que costuma ser destas produções. Como muitas pessoas sabem, isto depois também deu aso, muito rapidamente, a toda uma série de aquilo que chamaram MSP Graphic, ou seja, uma coleção, ou Graphic MSP, melhor dizendo, que é uma coleção daquilo que agora, infelizmente, se utiliza o termo novelas gráficas, que eu não gosto muito, ou seja, histórias completas, mais longas, também utilizando, obviamente, as personagens do Maurício de Sousa, mas em versões diferentes ou takes diferentes. Isto, por exemplo, é talvez um dos autores mais celebrados desta coleção, o Danilo Beirute, que utilizou o Astronauta. Eu escrevi na altura não, um pouco mais tarde, na verdade, em 2014, uma série de textos à volta disto. Portanto, eu tenho uma espécie de sebenta ou cábula de uma série de ideias. Eu não vou revisitar tudo, porque quem quiser ou tiver problemas de insónia poderá lê-los. Portanto, eu só quero trazer alguns pontos para nós discutirmos aqui. Por um lado, é precisamente, obviamente, nós não nos podemos esquecer da história do Maurício de Sousa, ou melhor, das suas produções, não é a pessoa em si, claro, que não conheço. Na verdade, já cruzei-me com ele 2 vezes em Portugal, obviamente, mas foi só um cumprimento, portanto, não o conheço pessoalmente, claro, por ser uma pessoa bastante afável. Mas estamos a falar num tempo em que o Maurício de Sousa conseguiu construir um império, uma presença absolutamente incrível das suas produções próprias no Brasil, no momento em que isso parecia quase impossível, porque havia, obviamente, a presença esmagadora da Disney. Mas ele conseguiu montar um império por si mesmo, que ultrapassou em muitos aspectos e em muitos momentos, talvez hoje também, até as próprias vendas dos quadrinhos da Disney no seu país. Porém, obviamente, pelas razões que se imaginam,
o modelo de trabalho da MSP é precisamente aquele modelo que também existe no Japão, ou nos Estados Unidos, ou noutros locais, que é a do estúdio. E estamos a falar de um estúdio particularmente grande. Ou seja, simplificando a história, se houve um momento em que o Maurício de Sousa precisou de ajuda em alguns aspectos que provavelmente tinha a ver com gestão e contabilidade, muito rapidamente ele começou também a contar com uma equipa artística que ajudaria a fazer mais histórias. Ao ponto de que hoje eu até nem sei se ele estará, digamos, reformado, ou se continuar a trabalhar, mas da última notícia que eu tive, eu cheguei a fazer uma entrevista ao Simão Guzmán, digamos, o diretor editorial, e pelo que eu entendo, o Maurício já apenas a única coisa que fazia era aprovar argumentos, ou ideias de argumentos. Ele não leria o argumento todo. Só dizia, olha, queríamos fazer uma história sobre isto assim, sabe? Aprovava. Ora, quando estas antologias apareceram, já estamos a falar de um nível de comemoração, 50 anos de produção, em que se tentou, de facto, escapar um bocadinho daquilo que já se conhecia e fazer algo um pouco diferente. E dando voz ou dando licença a uma série de artistas. É discutível, eu também não tenho um conhecimento muito profundo sobre a complexidade do mercado brasileiro, que é enorme, obviamente. Sei que muitos artistas que nós conhecemos, por exemplo, nós podemos conhecer em Portugal, mas às vezes podem não ser assim tão conhecidos mesmo na cena dos quadrinhos brasileiros, porque às vezes existem cenas locais em estados ou cidades que podem não estar cientes do que é que sucede noutro local, e portanto não me cabe a mim fazer um juízo de valor sobre se estas escolhas foram corretas ou não. Não sei, nem me vou colocar nessa discussão. O que posso dizer é que eu estaria à espera que houvesse uma participação que levasse a uma maior diversidade do tipo de histórias, etc. Se graficamente há muita diversidade, que é muito boa e é muito interessante, há uma certa apropriação gráfica da parte de quase todos os artistas, ninguém tenta imitar o estilo, o house style da MSP. Em termos de histórias, as coisas são um bocadinho mais usuais. Celebração, por exemplo, eu indico que há uma data de histórias em que, por exemplo, o próprio Maurício aparece como uma espécie de demiurgo, não é? Aquela ideia de obrigado. O que não há problema nenhum, mas é um pouco um clichê. Não há propriamente uma procura por variações de, por exemplo, questões sociais, de representação cultural, sexual, etc. Não estou a dizer que, obviamente, que quero ver cenas violentas, pornográficas, não tem nada a ver com isso, mas há uma certa diversidade que seria interessante procurar. Obviamente que a esmagadora maioria da produção MSP, durante um tempo, sobretudo a Turma da Mónica, é algo que se pretende como algo neutro, não é? Mas já sabemos que quando alguma coisa tenta ser neutra, acaba por representar sobretudo os modelos centrais da sociedade. Portanto, famílias burguesas, brancas, classe média, etc. Depois houve uma procura por outro tipo de diversidades, não é? As histórias do Papa Capim, passadas na Amazónia, ou uma história com o Chico Bento, passado nas paisagens rurais, mas, digamos, essa diversidade acabava sempre por fechar-se dentro de um pequeno universo de clichês e de jogos de referências. Eu não vou começar a falar de exemplos, porque senão nunca mais saímos daqui. Eu apenas gostaria de destacar a minha história favorita de todas as antologias, que é do André Kitagawa, em que é uma história em que nós vemos os meninos da Turma da Mónica a irem tomar banho na piscina de um vizinho, que lhes permite eles tomarem banho, e o Cascão não toma banho lá. E obviamente que toda a gente diz, claro, porque o Cascão não gosta de água. Mas o que é curioso é que o André Kitagawa constrói a história de uma maneira em que, para já, torna-se muito mais realista. Portanto, temos uma série de pequenos jogos de referências que ancora aquela realidade que víamos, os tapumes de madeira, essas coisas assim, as casas com quintais separadas, um pouco mais realistas, e depois descobrimos que o Cascão só vai tomar banho na piscina quando ela está vazia no outono. E a interpretação que eu faço é, isto não é um miúdo que tem medo de água,
Isto é um miúdo, digamos, que vocês podem imaginar, se calhar alguns dos ouvintes têm esta experiência, que era num grupo de amigos, de uma turma, havia sempre um dos miúdos que era mais pobre, não é? Pá, por exemplo, eu lembro perfeitamente, eu tinha amigos, eu não estou a dizer que era pobre, venho de uma classe média, mas havia aquela coisa que era, os meus amigos tinham calças da Levi's, eu não tinha dinheiro para comprar as calças da Levi's, portanto comprava uma marca qualquer, não é, às vezes nem era Bera, na verdade até podia ser de melhor qualidade, mas não era da marca, ou não tinha All-Star, tinha que comprar Sanjo, e havia uma certa vergonha social disso, não é? E essa vergonha depois expressava-se nas relações pessoais ou na maneira como nós convivíamos numa festa qualquer, etc. Portanto, havia vários problemas deste tipo. E é isso que a Kitagawa parece sublinhar. Ou seja, de repente nós percebemos o problema do cascão não é ter medo da água, é ser pobre e envergonhado à frente dos seus amigos mais ricos. E isso não interessa agora se é verdade ou não, porque não é essa a questão, é mesmo, de repente obriga-nos a repensar todas as histórias anteriores e que conhecemos de uma maneira diferente. Existem outras histórias que também fazem o mesmo para outros personagens, e isto é o que me dá mais prazer, é ler uma versão de tal maneira diferente que me obriga a reler tudo o que está para trás de uma maneira diferente. Não é só o ver uma versão, e se o Sublinha fosse um assassino? Ou e se a Mónica... Ok, isso é interessante, mas não é por aí. É mais interessante quando obriga mesmo a rever as coisas de uma maneira diferente. É tudo. Para já. Até para a semana. Obrigado. Gabriel, queres falar tu? Pode ser, pode ser. Eu vou começar por dizer que eu gosto genuinamente destas ideias, pelo menos do conceito. Já tinha dito isso logo quando o Pedro atirou o tema, e aliás, quando eu descobri o livro foi na altura, eu penso que foi a última vez que o Maurício de Sousa esteve em Portugal, no Festival da Amadora, trouxeram estes livros para venda, acho que ainda só existia o primeiro, e eu gosto muito deste tipo de conceitos, de pegar nestes universos e explorá-los de outra forma. Reparaste no uso da cor nas histórias? Não, espera lá. Não percebi, perdão. Só interessa se fosse explica como... O quê? Desculpa, eu tive aqui um problema de som, não percebi o que é que perguntaste. Estava a perguntar... Diz. Não, força. Nada. Estava só a perguntar o que é que Gabriel tinha a dizer acerca do uso da cor nas histórias. Eu ia só dizer que a composição ganhou muito com o uso da cor, mas também há histórias em preto e branco aqui que gostei. Mas pronto, o que eu queria dizer, no caso do universo da Turma da Mónica, um bocado à semelhança da Disney também, e do Asterix, podia ir por aí também, o Tintin, é claro que as personagens, se formos ver quando foram criadas e hoje são diferentes, houve uma evolução do traço, mas chega-se a um ponto em que se tenta desenhar sempre da mesma forma. E a Turma da Mónica é um estúdio, são outros artistas, já não é o Maurício. Aproveito para dizer, Pedro, não sei se mudou nos últimos anos, mas eu acho que o Maurício ainda escrevia o Horácio, era a única exceção. Pelo menos quando ele esteve cá, eu lembro-me dele ter dito isso. Sim. De qualquer das formas, como todos vocês e quem nos está a ouvir sabe, a Turma da Mónica tem aquele determinado registro, aquele determinado estilo gráfico que não muda. E nesse sentido, não é tanto como os super-heróis, e eu acho que hoje em dia as editoras já perceberam melhor como é interessante essa exploração gráfica diferente, mas aqui realmente era interessante ver diferentes autores a poderem brincar com estas personagens das mais variadas maneiras. Da parte visual, eu acho que foi conseguido. Eu não gosto de todos os desenhos desta antologia, mas de uma forma geral, há aqui coisas muito interessantes. Ver o Chico Bento, por exemplo, num estilo de mangá, a Turma do Penadinho, finalmente, num estilo mais lúgubre. Acho que há imenso potencial, e as próprias novelas gráficas que o Pedro estava a falar, a grande ideia para mim seria essa. Na parte narrativa, concordo com o Pedro, há exceções, há histórias verdadeiramente interessantes, mas não dão esse salto. Como é óbvio, pegar no Cebolinha e torná-lo um serial killer
é simplesmente estar a usar o nome do Cebolinha num serial killer. Aqui a adaptação, não é? Até se começas a mudar demasiado uma personagem, deixa de ser uma adaptação. Portanto, o que eu queria dizer era interessante pegar nestes personagens e dar-lhes uma vida narrativa diferente, mas que ainda continuássemos a reconhecer a personagem como o Pedro reconheceu o Cascão na história que ele citou. Acho que isso era o mais interessante. Não acontece tanto. Muita gente, algumas pessoas também se colam à questão de o Maurício fazia efetivamente 50 anos de carreira, não é? Portanto o 50 não vem só dos 50 artistas e usou-se muito o aniversário, que é legítimo. É óbvio que estes autores querem agradecer o trabalho do Maurício, mas para mim muitas dessas histórias acabaram por ser mais uma, com pena. Portanto, visualmente acho muito interessante, narrativamente menos, mas há aqui boas histórias. Depois há sempre estas boas ideias, não é? Normalmente que têm sucesso, gostam sempre de ter continuidade. Já aconteceu com o Black and White do Batman, que o primeiro eu gostei bastante, e depois vamos fazer o volume 2, o volume 3, o volume 4, sempre tentar explorar aquilo até ao tutano, e às vezes penso que é um bocado demais. Pegando naquele livro que já falámos aqui do Here, do Richard Maguire, lemos esse livro, uma ideia super interessante, mas agora sai o volume 2, em que é outro canto da casa, e tu dizes, se calhar não. Mas pronto, estava a tentar ser engraçado, já vi que não consegui, que vocês estão super... Está muito bem. Foi um falhanço épico, mas pronto. Outro exercício, isto para dizer que a dada altura acho que, como é óbvio, tu podes ter 10 sequelas, e a 10ª ser excelente, isto depende sempre do trabalho dos autores, sem dúvida, mas a dada altura acho que certas ideias também cansam, mas na sua base eu gosto muito deste tipo de projetos. Um exercício que eu fiz, por exemplo, no primeiro volume, foi tentar perceber também quais são as personagens mais queridas de uma forma geral deste grupo de autores. Tu falaste no Papa Capim, Pedro, o Papa Capim não aparece no primeiro volume, nos 50 anos do Maurício. Isso chamou-me a atenção. Mas pronto, ainda as personagens que eu acho que são mais amadas, obviamente que a Turma da Mónica seria das que apareceria mais, mas como vocês sabem existem várias turmas no universo da Turma da Mónica. O Astronauta é sem dúvida um dos que aparece mais, sem ser a Turma da Mónica, e foi logo com o Astronauta que começou, salvo erro, as novelas gráficas, e também foi o primeiro a ter a sequela logo, o segundo volume. Mas outro personagem que eu também sempre gostei muito em miúdo, e que muitos autores vão buscar, e eu percebo perfeitamente porque, foi o Louco. O Louco, que aparecia muito nas histórias do Cebolinha, mas não só, é uma personagem que eu acho que deve dar um imenso gozo de escrever, e por isso não me surpreendeu também que muitos autores fossem para ele. Dentro deste... Pronto, não sei se o Pedro vai considerar isto fugir muito ao tema, eu acho que não, era só... Pegando no universo fechado e explorando de forma diferente, fez-me lembrar os universos diferentes a serem unidos. Por exemplo, como o Fables e o Liga de Cavalheiros Extraordinários. Por norma, esses projetos resultam em coisas para maior continuidade, mais sólidas e melhor, mas pronto, são coisas muito diferentes. Estamos a ir buscar trabalhos de outros autores e a criar uma coisa autoral. E aqui realmente é mais uma exploração de um universo já muito construído e fechado, e tentar dar-lhe outra vida, nem que seja momentânea. Mas eu acho que há interesse nas duas coisas. As novelas gráficas do Maurício de Sousa eu não conheço muitas, eu só li a primeira do Astronauta e a do Turma do Penadinho. Não adorei, mas acho que havia muito potencial nessa ideia até. E passo a palavra ao André. Olha, para já, tenho já a dizer que a minha personagem favorita do universo de Maurício de Sousa é o Bubu. Acho imensa piada ao Bubu e acho que... Alô, mamãe! Exato, e sinto pena porque acho que ele é ostracizado. As pessoas normalmente não se lembram muito do Bubu, mas há ali uma questão filosófica muito profunda, aquela necessidade de aceitação, se calhar não se dava bem com a mãe, etc. Acho que era algo que eu gostava de ter visto mais explorado. Depois dizer que este é o primeiro episódio que a minha filha disse, eu quero ver, portanto, ela tem realmente genuíno interesse neste episódio, que não é para crianças, mas também não é para público nenhum, portanto, essa é a nossa grande vantagem.
Nós sempre que houver alguém a dizer assim, olha, nós não queremos ver esse programa é uma chatice, e a gente diz assim, mas isto também não é para ti, tu não és o público. A gente pode dizer isto em relação a qualquer pessoa, porque não há público. Mas em relação a estes livros, que eu por acaso não conhecia estes do Maurício de Sousa especificamente, mas conheço outros, tenho ali, acho que há um do Asterix, que é a mesma coisa, não é? Se calhar não havia uma data a assinalar, como neste caso dos 50 anos, mas pronto, acaba por haver sempre pontos em comum com aquilo que nós estamos a criticar ou a dizer, embora haja poucas hipóteses destes livros não resultarem desta mesma forma. Para já porque o universo das histórias do Maurício de Sousa tem um peso enorme, é uma espécie de um património. Estas situações todas que nós verificamos não é uma crítica destrutiva, mas é alguma pena da nossa parte não ver aqui um pouco mais de originalidade, não ver outros ângulos como aquele que o Pedro estava a dizer. Eu acho que há aqui uma série de fatores que levam um bocadinho a isso. Um deles talvez um bocadinho avassalador este universo do Maurício de Sousa e a importância, a ligação afetiva que as pessoas têm a este universo, não é? Se nós portugueses temos, por causa dos livros que apareciam cá nos quiosques, eu imagino no Brasil aquilo tinha de tudo, não é? Eu lembro-me de ler as revistas quando era miúdo e havia o Parque da Mónica e havia uma série de outras coisas que eu só podia sonhar em pertencer àquele universo, porque nós tínhamos uma pequenina parte. Portanto, é de tal forma gigantesco que eu acho que tu até deves ter um bocadinho medo de tocar ou de estragar ou de ferir. Repara, eu não queria interromper, mas, por exemplo, eu falei com uma pessoa que é um artista, digamos, nós diríamos que é um autor de banda desenhada alternativa, um autor, percebes? Com um trabalho super contemporâneo, muito atento, politizado, e eu falei sobre isso e ele disse, é muito difícil é claro que existem questões que uma pessoa pode criticar, dizer, isto era feito assim, hoje preferia ser feito. Aliás, há pessoas que trazem alguma dinâmica crítica em relação a estas histórias, não é? Por exemplo, a questão racial, não é? Ou reforçar alguns dos papéis femininos ou papéis de afrodescendentes ou da população nativa, etc. Existe essa posição. Claro, obviamente não se está à espera de um trabalho nem cocó xixi, nem anarquista dentro de um projeto comercial, não é? Não é essa a questão. Aliás, existem vários livros em zines, etc., que utilizam estas personagens para fazer outras coisas, mas estamos a falar de um gesto oficial. Mas esse artista dizia que é uma coisa enorme. Há gente que aprendeu a ler com isto, que aprendeu a desenhar com isto. Portanto, pode haver uma resposta, mas é overwhelming, não é? E tem uma presença que nós, em Portugal, não temos comparação nenhuma. Nenhuma. Não vale a pena estarmos a pensar que há alguma comparação, porque não há. Eu acho que começa essencialmente por aí e nós vemos a reverência que existe. Eu sei que, pronto, muitas das histórias acabam, Maurício aparece quase como um deus e obrigado e tudo mais, e aquele obrigado eu acredito que é genuíno. E depois também porque como é um projeto que junta muita gente, ninguém quer ser aquele que vai dar ali uma pedrada monumental no charco. Mas pronto, mas mesmo no universo... Mas por um lado até poderia dizer, não vou fazer igual aos outros, ou vou fazer uma coisa radicalmente diferente. Mas eu acho que é tal forma, as condicionantes são de tal forma enormes, e isto tem uma dimensão tão grande, que realmente é difícil não fazer aquilo que já será expectável, que é seguir as normas do costume, as personagens seguirem as normas que nós já lemos 1000 vezes, e depois aquilo desembocar tudo como numa festa de aniversário e vamos separar as velas e dar os parabéns ao Maurício. Que para o leitor é muito pouco estimulante, não é? Mas na realidade aquilo é uma coisa que puxa uma coisa ou outra. Agora só um título de curiosidade. E depois eu também não sei até que ponto é que não existe um filtro nestas obras. Eu não sei se, por exemplo, os argumentos não são passíveis de receberem ali
um parecer, pelo menos, ou uma validação, não sei, mas isto não estou a falar de censura, estou só a falar, pronto, o livro tem também objetivos comerciais, como tu estavas a dizer, Pedro, e também não convém agora termos ali o Papa Capim a fugir de um possível massacre dos madeireiros ou qualquer coisa assim, não é? Eu calculo que há já até um limite onde as pessoas querem... Não, pois, é preciso ter um bocadinho de cuidado, porque muitas vezes há pessoas que gostam de utilizar a palavra censura de uma maneira demasiado leviana, ou seja, uma pessoa pode criticar a existência de crivos editoriais ou de regras comerciais ou da existência do próprio capitalismo. Ótimo. A questão é, tu não vais aceitar o trabalho numa companhia e depois dizer, censura-me porque não me deixam fazer o que quero. Claro, então é uma companhia, está a pagar ou a pedir, portanto não é o espaço, quer dizer, eu agora sou convidado por uma revista infantil como a Rua Sésamo e quero, eu queria fazer uma história do Poupas a snifar cocaína. Não fui aceito, é censura. O rabo da stripper. Exato. Mas é diferente, é diferente, é uma coisa diferente. Portanto, não é essa a minha expectativa. O que eu digo é, por exemplo, eu até poderia dizer uma coisa, eu precisaria de mais argumento e mais tempo, mas eu até diria que existem trabalhos mais surpreendentes desta perspectiva que eu estava a dizer nas antologias do que em qualquer das novelas gráficas que se seguem depois. Ou seja, por quase todos os livros, alguns têm histórias mais interessantes do que outros, ou gestos mais interessantes do que outros, mas todos se conformam mais ou menos numa espécie de segurança narrativa ou representacional, não é? Muito raramente escapam um bocadinho essa lógica. Enquanto que estes livros, não. Algumas destas histórias até vão um pouco mais longe nessas questões. Parece-me. Não, acho que sim. Tem piada que a história que tu falaste, aquela história da piscina, de facto, ele consegue, ou pelo menos poderá haver essa interpretação, em que há realmente aqui um ângulo diferente de uma personagem que já foi usada e sobreusada e que tem... Estas personagens deixam, enquanto no que diz respeito ao argumento, deixam muito pouco a inovar ou a experimentar. E nessa perspectiva pareceu-me estranho como é que não houve mais autores a irem para personagens menos, não digo batidas, mas menos presentes no imaginário. Por exemplo, o Bubu é um exemplo, que eu acho que é uma personagem que pode fazer coisas, se calhar, mais surpreendentes. Eu tenho ideia, quando era miúdo, lembro, a primeira vez que eu percebi que havia aqui qualquer coisa que não estava bem, que era, no final dos livros eu via, eles ensinavam a desenhar as personagens da Turma da Mónica. Mas porquê? Como é que isto acontece? Ainda estava eu a tentar perceber, claro. Não era o Maurício para aquilo tudo, não é? Portanto, isto era de tal forma, isto já obedece a este sistema de linha de montagem, que não é necessariamente fraco, não é? As histórias, algumas delas não são agora para mim, mas a minha filha adora, e de facto continua a ser estimulante, continua a ser uma coisa viva, mas de facto há este sistema que há aqui situações em que é muito difícil de inovar. Mas se calhar também é um bocadinho isso, é um bocadinho aquilo que nós deixamos pouco estimulante, mas que o público geral, ou a maior parte das pessoas, se calhar não lê tanto outra banda desenhada, que fica mais por aqui, se calhar fica satisfeito com este tipo de histórias, ou com esta abordagem, quando há um livro que festeja os 50 anos da Mónica. Eu só quero falar de uma coisa que, pronto, com devida distância, mas eu vou tentar explicar porque é que vou falar disto. Tem a ver com o zine do nosso panorama, que é o Efeméride, não é? Que era publicado pelo Geraldo Zelino, que havia sempre, em cada número, havia uma escolha de uma personagem de banda desenhada e eram escolhidos uma série de autores para representarem essas personagens. E eu participei em 3 números, eu não sei se houve mais, mas eu participei em 3 números. O primeiro era sobre o Super-Homem, fiz uma coisa, um monólogo, uma cena muito pouco interessante, que cruzava com o Super-Homem do Nietzsche, etc. Não era minimamente interessante. O segundo, já fui eu a desenhar, fiz sobre o Tintin, em que o Tintin era um pugilista decadente, etc. Também pouco interessante. No terceiro, quis fazer uma coisa diferente, que era, o terceiro era sobre Calvin e Hobbes, que é uma coisa que tem muito, que eu tenho muito carinho e que tem muito a ver comigo.
E eu, o que eu fiz foi, não representei, também fui eu a desenhar, num registro mais digital, não representei nem o Calvin, nem o Hobbes, naquele registro que estamos habituados do tigre esguio e do miúdo pequeno. O que eu fiz foi uma história em que era eu, miúdo, pequenino e gordinho, e o meu avô, que era alto e esguio, e nós andávamos sempre na brincadeira, na praia, etc. Isto era as minhas referências de infância. Eu também tinha um amigo, na verdade, Calvin e Hobbes era eu e o meu avô, de certa forma. Eu fiz uma história curta, era uma página, não é? Aquilo era só uma prancha, não dava para fazer grande coisa. Que éramos nós os dois e era aquela nossa dinâmica da imaginação, era a mesma coisa. Para mim, o princípio, a natureza era exatamente igual. E eu lembro-me, na altura, Geraldo Lino ficou muito desiludido de... Ele estava à espera que eu fizesse as personagens. Era isto que nós estamos a dizer, que achamos pouco estimulante e pouco curioso, que ele estava à espera, e eu percebo que ele estivesse à espera daquilo. Eu tentei uma abordagem diferente, que era nada a ver com aquilo, mas a base, a gênese, era aquela. Portanto, era a ideia de que o Calvin e Hobbes não se esgota necessariamente naquelas histórias. É uma coisa que tem a ver com todos nós. É uma coisa que tem a ver com a infância, com memória. E neste caso, o exercício também às vezes poderia ser semelhante, mas se calhar isto é exatamente aquilo que as pessoas se calhar estão mais à espera, que é a curiosidade de ver as personagens de sempre, com histórias de sempre, mas com um twistzinho e pouco mais. Mas há aqui exemplos... Eu estava a lembrar de uma outra história que eu achei mesmo muito interessante, porque altera completamente a dinâmica entre os personagens e faz-nos ver o outro lado da questão, que é uma história do Tiago El Cerdo, que é, se vocês conhecem as histórias do Chico Bento, ele está sempre a roubar as goiabas de uma personagem que é o Nholau, o Senhor Lau. Está sempre a roubar. E o homem vem sempre pá, não mexam na minha fruta. Claro. Ou seja, a personagem aparece como uma personagem, digamos, de uma nota só, que é o facto de querer defender as frutas do gamanço dos miúdos. E nós pensamos, pá, que antipático, deixa lá os miúdos tirar a goiabeira. Pá, e o Tiago El Cerdo faz uma história que mostra a história da goiabeira com o pai, a maneira como ele escreveu... desculpem, não estou a ter vocabulário. Escrever as iniciais do seu namoro com a mulher na própria árvore, que serviu de descanso, etc. E, portanto, ele quer protegê-la porque é algo que tem mesmo a ver com a sua vida pessoal. E isso altera completamente a dinâmica toda. Ou seja, de repente vemos, ok, afinal isto está aqui uma backstory, como se costuma dizer, muito mais tu não podes ignorar. Diz? Não podes ignorar, o gajo pega numa espingarda e manda fogachadas para cima de crianças. Depois também há isso, não é? Isso acaba por cortar... Com sal ou chumbo mesmo? É sal, mas um tiro de sal é uma coisa para doer a sério. Portanto, isso corta um bocadinho essa vertente fofinha que tu estás aí a querer valorizar na personagem. Não, ele aqui só faz birra, não tem espingarda nenhuma na mão, pá. Mas vocês sabem do que é que eu estou a falar. Normalmente. Sim. Não sei. O gajo vai atrás dos miúdos com uma caçadeira de sal. Sim. Mas aqui ou nas histórias? Não, nas histórias normais, nas histórias Sim, claro. No universo do Chico Bento. A minha filha uma vez perguntou-me, isto dói? Isto tiros de sal dói? Eu não sei, nunca levei, mas é coisa para aleijar um bocadinho, sim. Deixa ver se dói. Bom, muito bem. Se calhar não dói. Não sei se querem adiantar mais alguma coisa, já percebi que não há muito a adiantar também, não é? Eu gostava de deixar pelo menos uma mensagem às pessoas que têm este livro, ok? Depois deste programa, vão às estantes, tirem, de verdade, e descolem as páginas, porque o meu estava com as páginas todas coladas, mas não sei se teu aconteceu isso, Pedro. Esta cor, tive que andar aqui, foi terrível. Mas pronto, está praticamente salvo, está... Sabes que essas coisas não são para admitir em público, Gabriel, não é? Não? Pedi aqui qualquer coisa. Olha, o que é que vocês... Esquece, é melhor avançarmos e despedirmos dos nossos espectadores. Gabriel, queres só dizer qual é o tema da próxima semana? Qual é o que é que nos desafiaste a ler, pensar, fazer?
vamos debruçar-nos sobre a cor, o papel da cor Isto é uma opção, pá. isto é, agora lembraste-me do Tintin ex-combatente, não é? Ou combatente decadente. Sou eu agora combatente decadente. Não, mas vamos tentar vamos trazer cada um de nós autores e exemplos onde a cor tem um papel preponderante não posso dizer composição, né? na utilização da história. Cuidado, Gabriel, cuidado. Passos, pequeninos passos, mas seguros. É melhor assim. Bom, muito bem. Então, obrigado a todos. Foi mais uma sessão de terapia de grupo e esperemos encontrar-nos aqui na próxima semana, dependendo do tempo que demorar a gravarmos o programa, tá? Obrigado e até breve. Eu vi menina que nem tinha 12 anos agarrar seu par e também sair dançando, satisfeita e dizendo: meu amor, ai como é gostoso. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrata.